Olá para todos que estão assistindo nesse exato momento. Meu nome é Leonardo e junto com o Antônio iremos falar sobre um pouco a respeito sobre alergias alimentares. Sim, então venha cá junto com a gente que nós iremos explicar tudo sobre a respeito sobre essas alergias que têm afetado muitas pessoas diariamente. Olá para todos que estão assistindo nesse exato momento. Meu nome é Leonardo e junto com o Antônio iremos falar sobre alergias alimentares. Sim, é algo que deve se debater diariamente, pois isso afeta várias pessoas e é muito importante informar a vocês sobre alergias alimentares. E eu posso apostar nesse exato momento que você conhece algum parente seu ou amigo seu que possui alguma restrição alimentar, porque eles não podem ingerir, por exemplo, glúten, não podem ingerir leite, não podem ingerir amendoim, frutos do mar, ovo e dentre outros. Ou até mesmo você, mas não fique triste com isso, pois pequenas dificuldades nos tornam mais fortes, não é mesmo? E não fique triste em saber disso, que você não pode comer determinados alimentos, que eu acabei de citar, pois o mundo gastronômico é enorme. Então, existem outras opções bem melhores que você pode apreciar com sua família e com seus amigos em uma mesa. Mas bem, Léo, você não explicou ainda o que seria alergia alimentar. E o que seria alergia alimentar, Léo? Você não falou ainda. E eu vou te explicar agora mesmo o que é alergia alimentar. Alergia alimentar é quando seu corpo reage a uma determinada proteína de um determinado alimento, considerando esse alimento como ser invasor. Sim, mas por que considera como ser invasor? Como todo mundo já ficou doente, todo mundo conhece sobre vírus, bactérias e fungos, e o teu corpo reage criando anticorpos tentando se proteger contra esses seres invasores. E os anticorpos identificam essas proteínas, como por exemplo proteína do leite, proteína do ovo, proteína do glúten, como seres invasores, podendo ser prejudicial ao seu corpo. E a formação e reação alérgica ocorre em duas etapas. Sim, são duas etapas para poder o teu corpo identificar como alergia alimentar. Sim, é poder causar as reações alérgicas que o seu corpo sente. Bem, a primeira contato seria com a sensibilização. O que seria a sensibilização? Nesta fase, o corpo entra em contato pela primeira vez com um alimento que possui a proteína, causa alergia no organismo, produzindo anticorpos chamados imunoglobulinas e específicos para esses alérgenos. Esses anticorpos ligam as células do sistema imunológico chamadas mastócitos e basófilos, que são encontradas principalmente no nariz, pele, pulmão e trato gastrointestinal. E depois de um determinado tempo com esse primeiro contato com esse alimento, o que acontece nas seguintes reações? Ocorre a resposta alérgica. Quando a pessoa entra em contato com o mesmo alérgeno, novamente os anticorpos IgE já sensibilizados se ligam a ele. Isso se desencadeia a liberação de substâncias químicas como a histamina a partir dos mastócitos e basófilos, causando reações alérgicas como coceiras, irritação no estômago, intestino, erupções cutâneas ou até mesmo prejudicar o sistema respiratório. Mas Léo, você não citou ainda quais são as proteínas que causam esses efeitos alérgicos na gente. E eu vou dizer agora mesmo, como por exemplo o amendoim. O amendoim possui as seguintes proteínas que causam alergia para quem tem alergia ao amendoim. Seriam as proteínas ARA, H1, H2, H3, H6 e H9. E outras, Léo, o glúten, por exemplo, alergia ao trigo, seriam as proteínas albumina, globulina, ambas proteínas da B-amilase. E alergia aos frutos do mar, seriam as proteínas que causam uma alergia, é a tropomiosina, é mais comum aparecer em adultos através da contaminação cruzada. E tenho certeza que você já tomou um anti-histamínico, ainda mais como por exemplo eu não tenho alergia alimentar, mas eu tenho alergia ao pólen. E quando eu tenho alergia ao pólen, eu preciso tomar um anti-histamínico para poder reduzir essas reações alérgicas em mim. Assim como vocês já tomaram ou devem tomar um histamínico quando acontece uma reação alérgica.
Agora você sabe o que seriam alergias alimentares, as causas das reações e como ocorre no seu organismo e quais proteínas que ocorrem essa reação alérgica no organismo. Mas não confunda uma coisa sobre alergia alimentar e intolerância alimentar, pois são totalmente diferentes. Alergia alimentar é uma coisa que acabamos de citar, que ocorre reações alérgicas ao corpo, identificando partes externas como a pele e partes internas como o pulmão, que eu acabei de citar. Mas a intolerância alimentar seria como, por exemplo, o leite, que é muito comum hoje em dia na nossa sociedade, pois a intolerância ao leite seria o corpo não consegue produzir mais a enzima lactase, sim, que é muito comum, na verdade, que é o mais certo, vamos dizer, pois outros mamíferos em relação a nós, eles não produzem mais a enzima lactase a uma determinada idade. Mas alguns seres humanos conseguem ainda continuar produzindo essa enzima lactase, que é a enzima digestiva à lactose que é presente no leite. E quando alguém que tem intolerância à lactose ingere um alimento que possui laticínios, acontece o que? A pessoa começa a ter contrações na barriga e ocorre normalmente evacuações. Muito obrigado por ter assistido a minha parte em relação sobre alergias alimentares. Agora eu vou passar a minha palavra para o Antônio, que irá explicar mais sobre as alergias alimentares. E não se esqueçam que no final dessa apresentação, o Antônio irá fazer um quiz com vocês para saber se vocês aprenderam sobre alergia alimentar. Sim, não percam, pois é muito importante para fixar na sua cabeça e nunca esquecer nunca mais e aprender cada vez mais. Então agora vamos falar sobre a alergia ao trigo, que é assim, a alergia ao trigo é uma das mais comuns dentro das cevadas, porque as outras não são muito bem estudadas. E como se dá alergia ao trigo? A proteína presente nele, que pode ser a albumina, pode ser a globulina, pode ser a gliadina, entra em contato com as proteínas. Agora, saindo do trigo, vamos ao leite. O que uma pessoa alérgica ao leite pode ou não pode fazer? A alergia ao leite é a mesma coisa de ser intolerante à lactose? Já digo aqui que não, do mesmo jeito que uma pessoa alérgica ao trigo não é necessariamente ao glúten, intolerante ao glúten, uma pessoa intolerante à lactose não necessariamente tem alergia ao leite. A alergia ao leite é muito mais relacionada à proteína do leite, que nesse caso a mais comum é a caseína, que gera alergia, do que a intolerância à lactose, que é um problema das enzimas que você não consegue digerir bem no corpo. Agora, o que uma pessoa intolerante ao leite pode ou não pode fazer? Substituir os alimentos que vai leite, os famosos laticínios, para substituir os alimentos que vai leite, os alimentos lácteos. Não tem muito como substituir. A melhor opção é realmente você ir com as opções veganas, bebidas de soja, aveia, por aí vai, porque realmente substituir alimentos lácteos são muito difíceis, assim, é difícil. É uma intolerância uma alergia bem complicada de se ter e não tem muito o que fazer. Diferente dos outros dois e do próximo caso, é uma substituição bem complicada. Então agora vamos falar sobre a alergia ao trigo, que é assim, não confundam, a alergia ao trigo não é a mesma coisa de ser intolerante ao glúten ou doença celíaca. Uma pessoa celíaca não pode comer a grande maioria de grãos, enquanto uma pessoa alérgica a trigo pode consumir arroz, como veremos mais pra frente. Tá, e daí uma pessoa alérgica ao trigo, como nutricionalmente pode interferir? Bem, trigo é uma fonte de carboidrato muito comum na nossa dieta, muito comum. Tá presente no pão, em massas, em sorvete, em muitas coisas. E daí como fazer? Primeiro, observar bem o rótulo, porque assim, tá presente em muitas coisas. E o que você pode usar para substituí-la? Como uma fonte de carboidrato, você pode usar arroz, você pode usar batata, você pode usar mandioca. E todos os produtos subsequentes desses três: farinha de arroz, farinha de batata, mandioca, mandioquinha. E assim,
embora tenha que prestar bastante atenção nos rótulos, dá para substituir consideravelmente fácil. Não tem muito segredo. Agora, por último, mas não menos importante, a alergia a um merisco, que é o que? Frutos do mar. Assim, por que ocorre? É por causa da proteína que tem dentro deles, que é a tropomiosina. Não se é a tropomiosina, que acaba interagindo com o corpo, causar reação alérgica. Daí você pode me dizer, como substituir alimentos de frutos do mar, as proteínas? Bem, também como as duas primeiras, como ao trigo e como ao amendoim, é um processo mais fácil de ser substituído por ser proteína. Então você pode consumir proteína de frango, carne vermelha, ovos. Assim, é bem tranquilo substituir os frutos do mar. Você não necessariamente precisa ter na sua dieta como é o leite, que é uma substituição mais complicada de se fazer. Frutos do mar é realmente bem simples de se substituir. Basicamente é isso. Então agora, para ver se vocês aprenderam o conteúdo ou não, porque, desculpem, minha didática não é boa, eu sei isso, foi mal, não me crucifiquem. Teremos um mini quiz de 6 perguntas, onde vocês terão que acertar pelo menos 4. O quiz está bem fácil, não tem nada muito difícil aqui. E bem, vocês terão 20 segundinhos para acertar cada questão. E vamos nessa. A pergunta 1. Qual a principal hemoglobina que ataca as proteínas gerando reações alérgicas? Alternativa A, hemoglobina E. Alternativa B, hemoglobina M. Alternativa C, hemoglobina A. Alternativa D, hemoglobina G. E 20 segundinhos. Pô, gente, essa tá bem fácil, hein? Sei lá. Eu não expliquei muito bem, mas, eu confio em vocês. Vocês não vão decepcionar o professor aqui, cara. A alternativa correta era a alternativa A, hemoglobina E. Agora vamos para a próxima pergunta, que é... Reações alérgicas são causadas por qual molécula do alimento? Tá. Alternativa A, fosfatos. Alternativa B, carboidratos. Alternativa C, ATP. Alternativa D, proteína. Resposta correta? Logicamente era D, né, gente? A proteína é a principal não, é o que causa alergias. É a resposta à proteína que causa alergia, na maioria dos casos, em alimentos. Agora, pergunta 3. Quais são as etapas que levam à reação alérgica? A, sinalização e recepção. B, capitalização e receptação. C, sensibilização e resposta alérgica. Ou D, resposta alérgica e receptação. Alternativa A. Agora sou eu que irei fazer as perguntas para você. O ser humano tem predisposição para nascer com qual alergia? A, leite e glúten. B, nenhuma. C, frutos do mar. D, todas. E é letra A, pois o leite e o glúten na nossa sociedade, boa parte das pessoas possuem esse tipo de alergia, né? E diferente dos frutos do mar, são poucas pessoas que possuem, que são diagnosticadas. Para a quinta pergunta, qual é a proteína que mais tem incidência na alergia a frutos do mar? Letra A, creatinina. B, tropomiosina. C, albumina. D, gliadina.
E caso você tenha acertado, é a letra B, tropomiosina. Bem, numa essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. No último slide está as referências que nós usamos para nossas pesquisas para ter essa aula. Então, obrigado e aguardamos o feedback para ter mais aulas.